Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Vamos para mais um encontro. Vamos esmiuçar mais um pouco a prática, do processo do trabalho, como extrair o melhor das petições, seja inicial, seja da defesa, como não deixar brecha para que o advogado, o nosso colega advogado que vai defender a empresa, possa, eu uso dois termos, minar ou sangrar a sua petição inicial. Às vezes você tem uma ação trabalhista com pedidos bons, sabe? Vai passar de 50 mil reais, 60 mil reais, 4 anos de contrato de trabalho, e aí, por um deslize seu, na hora de você fazer a petição inicial, você começa a ver que aquela ideia de que você iria ganhar uns 15, 10 mil de honorários advocatícios começa a diminuir, e olha, às vezes você dá graças a Deus que fez um acordo de 15 mil reais e vai receber lá uns 4, 5 mil de honorários advocatícios. Para que isso não aconteça, nós estamos trabalhando com erros comuns em um processo do trabalho. Pausazinha para o café, estou gravando já tem algumas horas sem parar, então um cafezinho ajuda. Agora nós vamos trabalhar com um caso diferente. Já trabalhamos com outros casos. Esse aqui é sobre falta de causa de pedir. Nós estamos naquela série Erros Comuns em um Processo do Trabalho e um exemplo de como não se deve fazer um pedido trabalhista. E aí vamos trabalhar falta de causa de pedir. E o nosso caso aqui é duas situações. Uma inicial que eu recebi para poder fazer a defesa. Nesse caso aqui específico, eu fui contratado por um outro advogado para que eu possa fazer a defesa para ele. Esse é um outro serviço que eu desenvolvo, já tem algum tempo. Alguns escritórios têm uma alta demanda, seja petição inicial, seja defesa, seja recursos, e acabam me contratando, faz um pacote comigo, e aí eu os auxilio desafogando essas petições. Eu faço a minuta, encaminho para eles, e aí depois eles colocam na formatação deles, certo? Então vamos lá. Olha só que interessante. Desculpa. Ao vivo é dessa forma. Nesse caso específico, olha só, quando veio para mim, eu comecei a fazer a leitura da petição inicial, fiz a leitura da petição inicial, quando eu chego lá nos pedidos, eu me deparo com esses dois pedidos aqui, ó, pedido A e pedido G. Eu olhei e falei assim, tem coisa errada aqui. Terminei de ler toda a petição inicial, quando eu cheguei nesses dois pedidos, eu falei assim, ué, o pedido G eu não vi nada falando. E o pedido A, eu lembro dele ter falado alguma coisa, mas não pediu adicional de acúmulo de função de 30%. Por que eu falo isso? Porque quando você trabalha com a ideia do acúmulo de função, do desvio de função, muitos pedem sempre 30%. Mas quando você vai estudar exatamente o acúmulo de função, onde surgiu, por que se aplica, qual é a base jurídica, o percentual é sempre 30%, você começa a ver que não é bem assim. Tá? Uma média é 30%, mas pode ser 10% até 40%, tem casos que eu já vi até de 5% de acúmulo de função. Isso fica pela quantidade real de funções que foram feitas. É um tema que eu costumo não fazer, não abordar, só em casos específicos eu trato esse tema lá no direito material, na prática do direito material. Relembrando, esse curso aqui faz parte somente da parte prática do processo do trabalho, mas tem um outro que eu falo da prática trabalhista, são os direitos que o trabalhador tem e que nós advogados vamos explorar. E aí eu trabalho melhor quando chega nesse tópico do acúmulo de função, tem inclusive tribunais regionais do trabalho, tem até súmula. E aí eu trabalho dizendo o que você deve observar para caracterizar o acúmulo de função
e o que você, empresa, deve trabalhar para não caracterizar o acúmulo de função. Mas isso fica para outro tema, certo? Então eu olhei esses dois e falei assim, cara, isso aqui está errado, isso aqui tem problema. Voltei lá no corpo da petição, lá nos fatos e fundamentos, né? E fui dar mais uma olhada. Falei assim, tá, óbvio, tá faltando aqui causa de pedir. Tem pedido, mas não tem causa de pedir. E aí, só que na petição inicial, na parte breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio, artigo 840, parágrafo 1º da CLT, não tinham esses pleitos. Olha só como que estava a petição inicial. Isso aqui é cópia ipsis literis da petição inicial, tá? Não suprime nada. Isso aqui, se você observar, ó, é uma fotografia que eu coloquei aqui, recortei e colei integral. Isso aqui é um caso real, não é algo feito por mim. Então, olha só, das atribuições da reclamante, né? Abreviado ainda. A reclamante foi contratada inicialmente pela reclamada para desenvolver o serviço de atendente, mas já na mesma semana já mandou que fosse ajudar a cozinheira a picar legumes, verduras, montar saladas, lavar louças, limpar chão, mesas e também atender o balcão. Depois de um mês, mais ou menos, colocou no açougue para ajudar o senhor Alexandre a cortar carne para o restaurante e para embalar para a venda, onde passava a maior parte do tempo, pois só era a reclamante, o senhor Alexandre, para movimentar e atender o açougue. Loucura isso, né? Não tem ponto, não tem vírgula, não se estrutura a ideia, começa do início até o fim. E eu, como me proponho a auxiliar os colegas, né, na confecção de petições, de peças processuais trabalhistas, não recomendo que se faça dessa forma, que se separe por parágrafos. Você separa, coloca numa ordem lógica para ficar uma leitura tranquila. Tá? Passa batido? Passa. Vai ganhar as suas ações? Vai. Mas eu prefiro ganhar minhas ações fazendo de uma forma mais correta e que o juiz ou os serventuários do Poder Judiciário, quando façam a leitura, digam assim, poxa, que leitura gostosa. Isso aqui eu gostei. Tá? A reclamante continuou a fazer também as demais atividades, mas passou a ser também o... Olha aqui, já começou a mudar, né? Faz todas essas atividades e depois a reclamante continuou a também as demais atividades, mas passou também o açougueira e não recebi por essa função. A partir de quando? De qual momento? Qual data? Mais ou menos um mês? Perceba, não está falando nada, só está dizendo isso. Não está pedindo acúmulo de função, não está falando que porque passou a ser açougueira, então nesse momento deveria ter o salário do açougueiro. Se o açougueiro continua aqui ou foi mandado embora, perceba, só falou, nada pediu. Decorre que apesar de exercer diversas atividades acima, a reclamante não teve nenhuma dessas condições levada a registro em contrato de trabalho e nem na CTPS. Qual? O que ela quer? Qual dessas funções ela quer? Auxiliar de cozinheira, auxiliar de açougue, açougueira, não falou nada. Então esse é o problema. Não adentrou, ela fala, expõe a realidade, essa é a realidade do contrato de trabalho. Só que eu, operador de direito, eu, advogado, tenho que colocar isso aqui agora em ordem jurídica, exposição lógica, pedido certo, pedido determinado. Tenho que conhecer essas regras do processo do trabalho. Isso aqui vai parar na mão de um juiz que vai ter que analisar e julgar, decidir com base no que você está expondo e pedindo. Então, se a tua exposição está confusa, o juiz não vai arrumar. Em casos excepcionalíssimos, ele fecha os olhos e te concede. Mas aí a parte pode recorrer e o tribunal reformar, consertar essa sentença. Mas aí você está trabalhando com a sorte. Eu não gosto de trabalhar com a sorte. Qual o problema? A parte esqueceu demonstrar especificamente o que quer, adicional de função, e que esse seja de 30%, como eu falei, né? Tem de 10 até 40, já vi de 5%, então tem que dizer por que é 30%.
E mais, adicional de função é verba de natureza salarial. Se tem natureza salarial, tem reflexos. 13º, férias, FGTS e a multa de 40% no mínimo. Se tiver hora extra, vai integrar a base de cálculo. Tá percebendo? Olha quanto erro. É dinheiro, gente. Isso aqui para o advogado desse trabalhador ou dessa trabalhadora é dinheiro. Tá? Contabiliza ali se foi 10 mil que deixou de ganhar. 1 ano, 2 anos, 3 anos trabalhando assim. 30% de contrato de honorários mais 10% de honorário de sucumbência. Se for 10 mil, perdeu ali 4 mil. Olha só o problema que você está tendo aqui. Só que aí você, sem contar que esqueceu de fazer tópico específico do piso salarial e da diferença devida. Porque olha aqui, ó, tem pedido. Piso salarial 2021 era 1.390, foi pago 800. Diferença 8.260, 6.852, 3.472. Soma isso aqui tudo e multiplica por 40%. É o que deixou de ganhar? Por quê? Tem um pedido aqui, mas ó, cadê aqui falando dessa diferença do piso? Não tem. Isso aqui é um caso real, tá? Então, ó, perdeu. E adianto, tinha mesmo essa diferença. Eu tive a curiosidade de ir lá pegar a convenção coletiva de trabalho, que foi juntada no processo pela parte autora, e tem lá esses valores de piso de categoria, mas não tem pedido. Aí você já vê quanto que se perdeu nessa brincadeira. Mas e se você vai fazer a defesa? Então aqui nós estamos trabalhando os erros. Não se deve fazer uma petição inicial desta forma, porque senão você vai perder dinheiro. Mas e se você, o modelo certo de petição inicial, aquele que adquiriu os meus modelos, né, numa condição de oferta de lançamentos super em conta, né, é para ajudar mesmo, tem várias peças que são reais, com o pedido na íntegra, tá? Com tudo certinho. Mas se você vai defender, já vou apresentar aqui um esboço de como que poderia ser uma defesa trabalhista. Então você vai trabalhar com preliminar, inépcia da inicial, falta de causa de pedir, e nesse caso é cerceamento do direito de defesa da reclamada, leva para o TST tranquilamente isso aqui. Excelência, a reclamante na prefacial apresentou nos pedidos pleito sem a devida causa de pedir, em flagrante inépcia. Os pedidos sem causa de pedir são adicional de função e diferença de piso salarial. Coloco aqui, fica de novo a critério. Se você quer, eu faço um recorte e coloco já para deixar mais visível, né? Para não ter que ficar... mas eu fico sempre pensando no assessor do juiz que vai minutar a sentença. Ele tem que ficar vai e vem, vai e vem. Então ele já olha, já vê que foi recortado certinho. É diferente se você tivesse colocado assim, ó, dessa forma. Pera lá, deixa eu voltar aqui para você ver. Assim, como se fosse parte do seu texto mesmo. Poderia pensar que aqui foi alterado, algo nesse sentido, né? Meio que para tirar isso da pessoa que vai fazer a leitura, eu recorto e colo como se fosse uma fotografia. Que aí a pessoa tem um pouco mais de certeza de que não foi adulterado esse texto aqui. E até porque, vamos lá, né? Você só está tirando a petição inicial e colocando aqui. Vai adulterar uma parte que você está atraindo para si um problema muito grande. Então eu só coloco dessa forma. E aí, ó, eu deixei bem explícito, bem como 30% do acúmulo de função. Não tem nada falando de 30% de acúmulo de função lá nos fatos e fundamentos. Diferença não tem nada falando. É de observar que nos fatos e fundamentos nada fala quanto à diferença salarial, quanto ao acúmulo de função e principalmente nada pede nem aponta o percentual devido no caso de acúmulo de função e os motivos que levam
a ter pedido esse 30%? E aí é que eu coloco isso de uma forma mais esmiuçada. Especificamente em relação ao pedido de 30% de acúmulo de função, a reclamante somente descreve as atividades que realizava, sem nada informar que essas são em acúmulo de função e nem porquê dos 30%. Como eu conversei anteriormente, os 30% comporta uma visão e aplicação do próprio juízo do trabalho. Então você vai lá no mérito, eu exploro isso. Aqui, como é só preliminar, eu só informo, olha, não tem inépcia de causa de pedir, porque não tem informação nos fatos e fundamentos disso e disso. E aí, no final, quando eu vou iniciar o mérito da defesa, eu coloco: caso superado a preliminar ou as preliminares, dependendo de cada caso, né, pelo princípio da eventualidade, passa a contestar pedido por pedido, item por item e assim por diante. Então, coloco de novo, né, para deixar bem explícito, mas bem claro que não fala, cadê aqui, 30%? Não tem. Cadê aqui piso? Não tem. Essa atitude da reclamante configura, inclusive, cerceamento do direito de defesa. Aqui eu já deixo claro para o magistrado e também já faço um link para o recurso ordinário, para o recurso de revista, que é sim cerceamento de direito de defesa. Nesse caso, eu estou trabalhando com o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, primeira região. Trago uma decisão de lá para fundamentar, porque daquele tribunal, eu sempre falo, né? Se você é do Tribunal Regional do Trabalho X, sempre leve decisões desse Tribunal X. Prestigie o seu tribunal. Tá? Em casos excepcionais, você traz de outro para fins de comparação, dizendo, não, esse caso aqui, excelência, é sem sombra de dúvida, ponto pacífico total. Aí você traz de outros, mas via de regra, uma, duas ou três jurisprudências mais do que suficiente quando devido. Tá? Às vezes eu nem coloco. Se é uma petição inicial com muitos pedidos e vai ficar uma defesa muito extensa, eu tiro todas as jurisprudências. Tiro tudo. Tiro mesmo. Deixo às vezes só uma partezinha. Olha que interessante a jurisprudência. Recurso ordinário, inépcia. Pedido sem causa de pedir extinção. A ausência de causa de pedir como fundamento para pedidos expressamente formulados é supedâneo para a extinção do processo por inépcia da petição inicial. Por quê? Olha aqui o cerceamento do direito de defesa. Lembra aquele gancho que eu já vou deixando? Porquanto o defeito impede o regular exercício do contraditório pela parte contrária e o julgamento de mérito. Além do que, o juiz não vai poder te deferir algo que você não pediu. Então, no mérito, o juiz não vai entrar. Por quê? Porque você não pediu nada. Você não apontou. Você pediu, mas você não apontou nada. Aquilo é como se tivesse perdido. Você tem a petição como um todo. Vamos lá. A petição como um todo segue uma lógica. É como se fosse uma carta. Né? Você está mandando aquela carta para alguém, você está contando uma historinha para alguém, você está pedindo algo relacionado a essa historinha para alguém e você assina. Então toda carta que a gente escreve, eu sou do tempo das cartas, era assim. Né? Eu vinha falando e no final pedi alguma coisa. Seja que a pessoa ficasse bem, né? que avisasse não sei quem, mas segue uma lógica, é uma sequência lógica. Não tem essa sequência lógica. Não tem nada aqui, só tem aqui. Diante disso, requer sentença declarando a inépcia de referidos pleitos. E aí, né, por ser inépcia, é um julgamento sem análise de mérito, né? Por que sem análise de mérito? Porque está no CPC e a pessoa vai poder entrar novamente com a ação se ela assim desejar. Em desses 20 anos que eu advogo na área trabalhista, da extinção dessa sem mérito, eu peguei um caso só que a parte depois entrou novamente. Mas foi um caso bem específico que ela entrou, só que aí ela entrou, demorou tanto para entrar que outro advogado entrou. E aí como entrou o outro advogado, deu
né, a parte de, pera lá, mas isso aqui é conexão, não, mas um outro já entrou por terceiro, aí teve que desistir daquela ação. Então tem que tomar um cuidado muito grande. Aqui eu encerro novamente, né, agradecendo a sua paciência, a sua atenção, né, agradecendo que você esteja comigo nessa jornada, tenha adquirido os meus cursos, seja de prática, seja de direito do trabalho, seja também as petições trabalhistas, como eu falei agora há pouco, e também deixando registrado que atualmente consegui abrir na agenda por pedidos, né? Trabalhar com mentoria com colegas que estão iniciando na advocacia trabalhista ou que já iniciaram na advocacia trabalhista, começaram a ter suas primeiras sentenças e viram que poderiam ter ido além para ter ganho mais, né? E precisam desse auxílio, desse olhar mais experiente. E é isso que eu me proponho com a mentoria, lhe ajudar a crescer com a minha experiência de mais de 20 anos de advocacia trabalhista, mais de 15 anos de professor e por ter sido também professor não só de sala de aula normal, como de núcleo de prática jurídica, ou seja, prática jurídica trabalhista mesmo, sabe? Atendimento ao cliente, levando os alunos para fazer audiência real, assistindo real. Fica o meu WhatsApp, venha conversar comigo, será um grande prazer. Um grande abraço e até o próximo encontro. Até mais.